Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou, mas na verdade eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário? E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem. Então o pessoal me fala assim: Filó, me dá uma oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço... Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso. Então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que está acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação.
O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor. Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo, fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente, e estava completamente equivocado sobre ele, e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração, é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém, pergunta: tudo bem? Você fala: não está muito bem. Ela fala: então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério, tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala: este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? O batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala: este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala: ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Mas então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque, na verdade, escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem ele era. De verdade, ele se transfigura, ele se transforma e revela que ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então ele é o Filho de Deus, ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos
que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce, mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um sonho sonhado dele, só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o? Escutar não é uma brincadeira, porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama, e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase. Mas é assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense, tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor, foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando, mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus, exige de nós que a gente tem que sempre
Estar ali exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje. O presente. O passado está na misericórdia. E o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, só tenho agora. Eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falou, ele falou, vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus? Bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro. Lidar com o irmão miserável. Lidar com aquele que está com fome. Lidar com aquele que é difícil. É duro. Não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho o conhecimento ainda. Eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele, mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, na aleluia, mas vocês sabem que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou, eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é o nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim, Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas, quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança, para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar, está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho, não, amado. Essa é a diferença. Então você passa por um problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala, levantai, não tenhais medo.
Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observe a sua expressão no espelho quando você está irado. E olhe a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca? No fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia. Venha até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar. Transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele, e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som. Mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós. É ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé. Uma coisa para nós, como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive acabrunhado, vive com medo de tudo, fala: mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Senta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir.
Simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir, o que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala coragem. Tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor. Mas eu posso curar. Eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido. Porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar se a gente permitir. Porque eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura. Que é capaz de dar compaixão. É capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não conseguem sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós somos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês, somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo: você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então isso aqui tem que nos incomodar. Tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas, um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas. Assentada, fica lá diante dEle. Falei: estou te olhando, só me olhando, até nós chegar numa conclusão. Meu marido falou: 6 horas da tarde para continuar aí. Falei: já estou aqui desde as 3. É ali que resolve. É ali, é com Ele que resolve. Fala: Jesus, é aqui, me dá a graça de me silenciar, porque fechar a boca não é difícil não, difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós, até a gente domar todas, para permitir que Deus fale, até a gente conseguir entender como é que Deus fala, porque Ele não vai falar como eu estou falando com vocês, até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência. A escuta. Escuta é um exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar: não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós.
para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção, e que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha, é real, é a nossa vida, é a nossa história, é de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares, e é essa fé, a nossa fé apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós, a nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados, nós queremos ser transformados pela graça de Deus, nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós, até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada, que ela peça ao Senhor por nós, para que a gente também na nossa vida espiritual, não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra, e que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado, porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude, não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, falar com ele: coragem, de pé, você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós nessa noite possa ser transfigurados pela palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Foi o evangelho de domingo. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, e esse é o último milagre. E é que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Bartimeu, ele devia ser um homem que tinha a cegueira dele, deve ter causado algum impacto.
Isso nos conta Santo Agostinho. Porque Marcos conta o nome do pai e o nome dele. Então ele não fala de um cego, tinha um cego à beira do caminho. Ele fala Bartimeu. Toda vez que a gente lê uma palavra e fala Bar, é pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. Quando vocês estudam, vê algum filme de Jesus que fala Bar José, Jesus é o filho de José. Né? Então, Bartimeu devia ser um homem que tinha algumas propriedades, tinha alguma coisa, ele era uma pessoa que perdeu a visão. Então, ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala, porque eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado. Né? Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que muitas vezes é a nossa situação. Né? O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz. E Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala, nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem, que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando, e que Jesus para e fala, chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Porque às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, né? Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro, Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? Um encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, ela, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora, vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca, é sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o filho dele responda e fale com ele o que ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala, Bartimeu quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão. Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé, coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar, Jesus, tem de piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano
quando sobe ao templo, lembra que ele está diante de um fariseu, ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala, meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim, obrigado Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito, Senhor, tem de piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, que ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso, para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele. Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza, me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala, vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei, não fui no cartomante. Qual que eu vou confessar? Fiz nada. Então a gente não vê, a gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor. A gente não consegue compreender a dimensão, a gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele, Senhor, me ajude a ver qual é o caminho, me ajude a tomar a direção certa, porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho, porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele, me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala, Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Ah, se o coitado do espelho dissesse que existia. Ela quebrava ele. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só num único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de, me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz, eu quero crescer na minha fé, e por isso, porque creio, eu quero caminhar, dar um testemunho concreto, consciente da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Porque creio. Porque creio. Muita coisa na minha vida muda, porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar? Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado. Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É pessoal.
É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado. E a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus. Porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga. A gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Então é tão interessante isso, né, que quando João Paulo II, né, como a gente tem saudade dele, foi aos Estados Unidos dar uma palestra. Vocês imaginam um papa chegando nos Estados Unidos para dar uma palestra e ir numa catedral? Claro que antes do povo chegar, quem que tinha que estar lá? Polícia, né? Eles tinham que olhar tudo, a segurança absoluta, era um papa, eles tinham que olhar tudo e mais alguma coisa, até as esquinas. Então, antes da população chegar, porque viria uma multidão, eles vão antes, e além de tudo conferido, eles entravam e levaram os cães farejadores, para ver se localizava alguma coisa que eles poderiam não ver, e com isso o papa correr um risco. Então os cães aí saíram olhando todas as pilastras, todo lugar, cheirando tudo e farejando. Quando de repente um cachorro para, fica estático, imóvel, sinalizando que tem uma pessoa. E aí o treinador dele vem atrás. E esse cachorro está parado diante do sacrário, revelando que tem uma pessoa. E nós entramos e saímos. E não prestamos atenção. Não é de assustar? O cachorro fica parado, sinalizando que tem uma pessoa ali atrás. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida, porque vocês não veem nada, ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma. Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala, Senhor, me ensina, me ajuda a ver. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Que só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar num amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos, para que você não veja? Fala, Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã. Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer. E não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele, Senhor, me dê a graça de estar, me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar. Entrar porque Deus habita. Fala, me ajuda. Aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver. Me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão. De verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero.
Assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos, mas sem a sua graça eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer, porque é tanto amor, é uma história tão bela, esse mistério da salvação é algo tão encantador, é algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos, que ela que viveu tudo isso, que acreditou, né? Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou, fico pensando que mulher é ela. Ela me emociona, Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dEle. Porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então, se a gente falar com Ele, você só pode vir até aqui, Ele fala, ok. Ele nunca vai nos invadir, nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós. Então, eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo isso muito com Ele. Não me deixa ser uma filha adotiva ingrata, mas me ajude a reconhecer esse Pai amoroso que cuidou, que cuida a cada instante, que nos ama. Me ajuda, né, a viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser, como um barro na mão do oleiro. Deixa eu só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou, e acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis, eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento, andando, qual grávida daria conta de andar em cima de um burro, sem reclamar, acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, né, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso, Jesus veio assim, e ela devia olhar e falar assim, como é que você vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele, porque hoje não voltou para falar, agora o próximo passo é, fico imaginando a angústia deles, quando tiveram que fugir para o Egito, e era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo com pressa, era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo, e tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda, e na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou, quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino, sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível, mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída, quando ela recebeu ele morto nos braços, pode imaginar, quando ela viu ele sendo crucificado, quando ela viu ele carregando uma cruz, e ela sabia quem ele era, eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora, que o filme do Mel Gibson relata, ela segurando as pedras, apertando na mão até acabar a crucificação, quando ela solta as pedras, e ela não jogou na cabeça de nenhum romano, mas ela esperou. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera. Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio, Deus, a gente põe o pé, e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, eu devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, e ela beijando aquelas chagas. A primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer, mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu. Acreditando, não tinha onde encostar, pode imaginar isso? Ela não tinha quem encostar para chorar. Permaneceu firme.
essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas eu preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou. Mas se a Senhora não me der, não interceder por nós, a Senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar: Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Tem de compaixão da minha miséria, do meu nada. Me ponha de pé, Senhor. Restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão. E fala: coragem, levanta-te. O que te espera é sem preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer. Que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, a amada esposa. Então, lembrem disso, só que vocês tiverem que tomar uma decisão, né, estiverem diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, Ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa, e nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala: a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou: por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala: sou eu mesmo, sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, né, era tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa que eles podiam, não conseguiam imaginar o que Jesus tinha para eles, né? Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala: a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando: vocês sumiram, né? Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas, gente, meu está apavorado. Se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou: vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. E Jesus aí explica, fala: é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava, e vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, fala: Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos. Claro, porque imagina como é que aquele povo, aqueles homens que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram.
É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, para participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus. Não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra e depois a gente se reúne na presença dele. É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge, naquele livro Ensinies, ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creem que eu posso chegar ali, ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso, nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós. Vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia. E vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia, isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento e ao mesmo tempo um estado de, será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou, será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito, o verbo se fez carne. Isso é fibra cardíaca, e o sangue era sangue humano, O positivo. Que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve, coagula. Esse milagre se repete todo ano. Está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo.
Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês, é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é Ele a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com Ele? E como é que eu posso ser testemunha dEle se Ele ainda para mim não é vivo? Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso? Apenas se eu experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que Ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade, que eu tenho a oportunidade todos os dias de encontrar com Ele, de conversar com Ele, eu deixaria de missa diária? Jamais, jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou, está errado. É preciso que a gente deixe de ser morno, é preciso que a gente volte ao primeiro amor, é preciso que a gente se converta, é preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito, é preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vão à missa? À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor. Eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar. E carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé? E de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso. O mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir, só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos, a gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele, e a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui e falar: oi,